Gente, em primeiro lugar, eu peço que não se incomodem aí com as caixas aí atrás, né? Porque a gente mudou de casa há pouco tempo, ainda está fazendo a mudança, né? Bom, é, em Ponta Grossa, no estado do Paraná, na cidade de Ponta Grossa, terminou ainda agora pelas 16ª de final da Copa do Brasil, o jogo Operário de Ponta Grossa e Vasco da Gama. Vamos falar desse jogo? Bom, gente, o jogo terminou empatado em 1-1. Portanto, a decisão vai ser em São Januário, no dia 20 de maio, no segundo jogo, o jogo da volta. Né? Mas o Vasco começou bem o jogo, né? No primeiro tempo o Vasco começou bem o jogo, né? Fez uma pressão, um golaço do português Nuno Moreira de fora da área aos 19 minutos do primeiro tempo. O Vasco abriu o placar, mas como já é costumeiro, a partir do momento que o Vasco fez o gol e saiu na frente, o time todo recuou para tentar defender o resultado. Olha, gente, isso é um erro que os técnicos comumente cometem, né? E sabe como chama isso? Vocês viram o rabo aí do meu gatinho do Pipoca, né? Ou é a gatinha Leona? Deixa eu olhar aqui. Não, é o Pipoca mesmo, né? Bom, então é um erro recorrente que os clubes têm, né? De fazer o primeiro gol e aí, quando faz o primeiro gol, recua para ficar ali plantado. Quando você faz isso, você está convidando o adversário para jogar no teu campo. E quando o adversário joga no teu campo, mais cedo ou mais tarde ele vai fazer o gol. Né? E foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Ali a partir dos 20, o Vasco recuou, o Operário começou a crescer no jogo, começou a dominar o campo do Vasco, jogou em cima do Vasco. Teve um pênalti a seu favor que o Daronco aliviou a barra do nosso Vasco da Gama. Todo mundo sabe que eu torço pro clube, né? Mas, enfim, o primeiro tempo terminou 1-0 pro Vasco. Veio o segundo tempo e o Vasco continuou se comportando da mesmíssima forma, né? Ali atrás, recuado, aceitando a pressão do Operário. E aí, é claro, obviamente que os caras fizeram o gol, né? Aos 28 minutos, Mastrilli, eu acho que é o nome do cara. Enfim, não tenho certeza, nem vi direito, né, qual era o nome do sujeito. Parece que é o craque do time, né? Chutou de fora da área, um belo gol também. O goleiro Léo Jardim não tinha nada a fazer. O Operário empatou o jogo em 1-1, né? E podia até ter virado o jogo. Então, quer dizer, a atuação do Vasco da Gama absolutamente patética, absolutamente patética. Bom, gente, não acabou o vídeo ainda não. Deixa eu fazer aqui 30 segundos de propaganda e eu volto a falar sobre o Vasco. Bom, gente, por gentileza, like aqui no vídeo, mas like agora. Não deixe o like para depois, porque depois você acaba esquecendo. Por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente, né? Bom, feita a propaganda, então voltamos a falar do Vasco da Gama, né? Eu não tenho muito para falar sobre o Operário de Ponta Grossa, porque eu não conheço bem o clube, né? Eu sei que é um clube que tem tradição lá no Paraná, que tinha sido 18 vezes ao longo do tempo vice-campeão paranaense e nunca conquistava o título, até que tem uns anos conquistou pela primeira vez o título de campeão paranaense, então merece respeito, mas obviamente não está à altura das tradições do Vasco da Gama. Gente, eu cito um ex-técnico já falecido, né, do nosso grande rival lá do Império do Mal, do Flamengo, né, da mulambada, como a gente diz, Cláudio Coutinho, que foi um dos técnicos mais geniais que eu vi no futebol brasileiro. Ele dizia o seguinte: fez o primeiro gol, então é a hora de partir para cima para fazer o segundo, porque é a hora que o adversário está desestabilizado psicologicamente porque tomou o gol, né? Fez o primeiro, parte para fazer o segundo, para liquidar o jogo, né? Para nocautear o adversário. Essa ideia do Cláudio Coutinho, ela veio do boxe, né? O Cláudio Coutinho gostava de trazer ideias do boxe, do basquete, de outros esportes para adequar o futebol, né? E é isso que tem que ser a postura de quem faz 1-0. Fez o primeiro, busca fazer o segundo, mata o jogo. Não. Os técnicos do Vasco, invariavelmente, quando fazem o gol em 1-0, eles mandam o time recuar. O Felipe Maestro, infelizmente, não é a mesma coisa. Não fez diferente, né? Manda o time recuar. E aí, no que recua, o adversário gosta do jogo, vem para cima
e acaba empatando, ou até virando, né? Então, foi isso que aconteceu com o Vasco hoje. Não foi a primeira vez, não será a última, né? Esperamos que se o Fernando Diniz vier mesmo, né? O Fernando Diniz pelo menos gosta de jogar ofensivamente, então que assim seja, né? Você vai dizer, ah, mas você fala em jogar ofensivamente, você quer 3 volantes no meio campo. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Carille jogava com 3 atacantes e o time dele era retranqueiro. E aí? Né? Eu defendo sim 3 volantes porque a zaga do Vasco é muito ruim e precisa ser protegida. Mas um dos volantes tem que ser alguém que ocupe um meio campo, avance no meio campo para poder ajudar o Felipe Coutinho na criação. Simples assim. Bom, gente, era isso que eu queria conversar. Como vascaíno e como muitos vascaínos, estou extremamente decepcionado. Domingo tem Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, né? Tá com pinta de que vai tomar uma escovada. Espero que eu esteja errado. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente, eu peço novamente. E se você tiver com paciência para tal, dê uma olhada na descrição desse vídeo.